Olá, o programa Trilha Social começa agora, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. E convida você para fazer parte desse cast de pessoas que fazem a diferença, que transformam vidas. Você pode entrar em contato conosco através do programa Trilha Social, @bol.com.br, para mostrar o que você faz. E se você ainda não faz nenhum trabalho social, é só você ir lá no Face, Programa Trilha Social, você vai encontrar muitas pessoas que passaram por aqui e que fazem trabalhos maravilhosos. Você pode se inspirar em uma delas ou então se engajar em algum desses projetos. O programa Trilha Social, ele sempre busca fazer com que você reflita sobre a vida através das pessoas que vêm até aqui, porque cada uma delas tem uma história. E você vê, todos nós aprendemos com o outro, aprendemos com a história do outro. E nós temos que buscar aquilo que o outro tem de melhor para multiplicar. E hoje nós estamos com uma grande pessoa, grande porque ele é alto, além de alto, ele tem a estatura de um profissional que faz jus ao tamanho que ele tem. Ele faz um trabalho maravilhoso aqui em Alagoas, ele é pioneiro na parte de áudio aqui em Alagoas. Ele é o pioneiro em dar aulas nessa parte, mas nós vamos conversar com eles para vocês entenderem um pouco o que é essa profissão e o trabalho que ele faz em Alagoas e também o trabalho voluntário, que é Alessandro Tenório. Alessandro Tenório, que alegria te receber aqui. Opa, obrigado. A alegria é minha, na verdade. É um prazer enorme estar aqui com você. E é importante, sabe? Eu acho que tudo que nós fazemos, temos que fazer com muita alegria no coração, Sim. Porque é algo que você faz. Se você tem alegria no coração, tudo que você faz, você tem autoridade e tem força para levar essa alegria para o outro. Se ela é falsa, você não leva. É verdade. Parece fazer com amor, né? Fazer com amor. Eu acho que aquilo que a gente faz com amor, a gente, além de fazer bem feito, né? Faz com felicidade, com alegria, você faz com tranquilidade. Eu digo muito, e eu brinco muito com isso, que na verdade eu me divirto trabalhando, né? Isso é que é gostoso, a gente conseguir se divertir com aquilo que a gente faz. É muito bacana. Dizem, né, que a pessoa que ama o que faz, nunca mais ela vai trabalhar. Ela não trabalha. Ela não trabalha, porque ela tem o prazer de fazer, Exatamente. Ela faz aquilo com muita alegria. Não que porque a palavra trabalho é uma coisa assim, muito de imposição, né? Você é obrigado. E quando você ama fazer, você faz porque você ama. É diferente. Verdade. É diferente a postura, né? Alessandro Tenório, eu vou começar fazendo uma brincadeira aqui, mas é muito interessante. Alessandro, ele tem um nome, ele é muito conhecido. Um apelido, porque né? Ele tem um apelido, né? Não é nome, dentro desse meio, né? Que é o meio do áudio. Ele faz um trabalho maravilhoso, acompanha muitos shows aí pelo Brasil, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ele quando alguém precisa de um som, fala assim, olha, eu preciso de um som para o meu show, eu vou chamar o Calcinha. Da onde veio esse apelido? Então, aquelas coisas de criança, né? Então isso aí surgiu no colégio, quando era garoto, e tinha um artista que chamava Fausto Fawcett, e que tinha um visual característico específico, de óculos de fundo de garrafa, rosto com espinha, cabelo arrepiado, que era mais ou menos o que eu tinha, que eu era na época, né? E aí um colega do colégio me chamou de Fausto Fawcett, daí ficou chamado de Calcinha, e aí eu fiquei bravo, briguei, e aí ele contou para um monte de gente, eu fui brigando, e aquilo acabou virando quase um sobrenome, né? Na verdade, o que foi que eu fiz? Eu peguei um limão e fiz uma limonada, né? Eu peguei aquilo que me agrediu e depois usei aquilo comercialmente e que virou uma característica. Hoje você fala, o som do Alessandro. Mas que Alessandro? Não sei. Calcinha. O Calcinha. Ah, tá, o Calcinha. Entendeu? Mas isso é muito importante. Você sabe que você utilizou uma técnica maravilhosa de tornar, como você falou, tirar algo de bom daquilo que fazem, daquilo que te irrita. Em vez de você se irritar com aquilo, você teve uma outra postura. E faz toda a diferença. Pegar né? as pedras que jogaram em mim e fazer uma escada com ela, né? É verdade. Isso é um grande aprendizado. E realmente funciona quando você aprende e coloca em prática. É bacana, né? Você é professor especialista na área de áudio. Isso. Mas para você ser esse professor, tem uma longa jornada. Você não nasceu esse professor. E nós sabemos, assim, de uma carência muito grande. Nós não temos aqui em Alagoas escolas apropriadas só para tornar uma pessoa especialista em áudio. E você criou um método só seu, que maravilha. Olha, quando você quiser fazer um curso de especialização em áudio, você já tem agora uma referência.
Quando a gente começou, na verdade, a ideia era suprir essa lacuna dessa necessidade que havia no mercado de ter um curso de áudio aqui em Alagoas. Então, o que acontecia? As pessoas ou tinham que se deslocar para a Bahia ou para Pernambuco, para o Rio e São Paulo, que tem as maiores escolas de áudio, ou tinham que trazer esses professores de Minas, da Bahia, do Rio, de São Paulo. E aí, quando nós idealizamos esse projeto, inclusive, foi um projeto pioneiro e ao mesmo tempo polêmico, né? Porque alguns colegas diziam, mas isso não vai dar certo, e você não vai conseguir, enfim. Aí a gente pega, como eu te falei, né? A gente pega as pedras e faz escada. E aí eu fui criando essas metodologias, tentando tornar um curso leve, porque é muito complicado você falar de física, de matemática, que são assuntos que compõem a parte de áudio, falar isso de forma leve, né? Como é que eu vou falar de física de forma leve? Então, eu fiz tudo aqui, eu procurei fazer, eu me lembrava muito dos meus professores da escola, que eram, aqui entre nós, péssimos, né? Que é aquele professor que vai para o quadro e faz um monte de cálculo, fica de costas para o aluno, e parece que não tem ninguém ali, e aí ele lê o livro e manda você responder a questões. Então, eu procurei fazer tudo ao contrário disso. Então, eu tentei mostrar de forma prática aquilo que a gente vê no dia a dia, né? Os fenômenos físicos acontecendo, como é que eles acontecem na nossa vida. E você mostrou para o aluno, você deu a eles a prática, e você dentro do que você fez, você promoveu a motivação. Isso. Porque um aluno desmotivado, ele não vai em frente. Maristela, desculpa, você imagine você ter uma turma com 40 adultos, né, já profissionais, alguns do mercado, e outros que têm a sua jornada diária, né, de trabalho, e aí você pega uma turma dessas às 19 horas e vai até às 21h30, às vezes até 22 horas. Então, o sujeito já está o dia todo trabalhando, cansado, e ele tem o estresse do dia a dia, e você pega essa turma à noite, com um ar-condicionado, uma cadeirinha confortável, e você vai lá e blá, 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 vai todo mundo dormir. Então, eu tive que desenvolver técnicas, eu subia na cadeira e brincava, montava um som, fazia barulho, botava eles para participarem, fazia a parte prática. Então, isso você vai motivando o aluno e você envolve o aluno. O aluno, ele deixa de ser simplesmente um participante, ele vira um coadjuvante da aula. E isso é bacana. Porque você criou uma forma muito interessante, porque quando o aluno ele participa, ele se sente pertencente e ele presta atenção porque você também coloca de uma forma que eles possam entender. Você não se coloca dentro das fórmulas de matemática nem da fórmula da física, mas você informa a eles e mostra a eles de forma prática como utilizar. Você pode até falar da fórmula depois, mas primeiro a prática. Então, tem uma aula bem bacana que eu dou que é sobre cabos e conectores. E aí eu levo um monte de cabo e eu faço o emaranhado entre uma cadeira e outra. Ia fazendo esse emaranhado de cabos e no final eu ficava com um plug, uma tomada na mão e a parede tem uma tomada, né? Aí eu mandava todos sentarem, depois que todos sentavam, aí eu fazia que ia ligar essa tomada na parede, aí isso causava um rebuliço na sala, o pessoal, enfim, uma série de brincadeiras que a gente faz para poder trazer a turma, né, assim, acordar, dar uma despertada na turma. E uma outra experiência bacana também, que eu dei aula no sistema prisional durante 2 anos e meio. Você realmente... Isso aí foi muito bacana. Foi uma outra experiência assim, que eu tive, que quando eu comecei a dar aula no sistema prisional, era uma coisa assim, eu não sabia nem onde era o presídio, como é que chamava, eu nunca tinha entrado num presídio na minha vida. E a primeira vez que eu entrei lá, a gente entra com toda aquela carga emocional, né, de preconceitos, né, de ouvir dizer que é assim, né, a gente ouve histórias as mais diversas. E quando você é no sistema prisional, você entra meio pé atrás. E foi engraçadíssimo, porque no segundo dia de aula, que aí eu dava aula dentro do presídio e a sala de aula é no meio das celas, eu comecei no Ciridião do Val. E aí, no segundo dia de aula, quando eu entrei, que a gente foi abrir a sala, ela estava com o chaveiro errado, não estava com a chave da sala. E aí ela saiu e me deixou sozinho, eu com um computador e um projetor, e aí eu fiquei naquela, e aí ela começou a demorar e começou a ter o que eles chamam de abalo. É quando todos os presos começam a chutar as portas e gritar.
E aí isso tem um objetivo específico, que é chamar a atenção para alguma coisa que aconteceu. Nesse caso era falta de água no sistema. E aí eu sozinho, naquele corredor escuro, num lugar completamente diferente do que você está acostumado a conviver, né? E cheio de histórias, né? E aí começa a acontecer aquilo, aquele barulho todo, e aí todo mundo gritando. Eu digo, aí, sabe aquela sensação que você não sabe se corre ou se fica? Eu fiquei, corro, fico. Aí de repente ela veio e fez assim, aí quando ela chamou, aí eu fui. Aí cheguei lá fora e já estava o agente e disse, professor, é melhor não ter aula hoje não, porque está faltando água. O menino está meio nervoso, eu digo, eu já estou indo embora. Aí fui embora, aí no outro dia, antes de ir, eu liguei. Aí eu confirmei, não, tem água? Tem. Aí eu fui, aí dei aula, brinquei com os meninos, olha, podem falar qualquer coisa de vocês, agora uma coisa eu não deixo falar, que vocês são sujos, porque aqui que falta água, é um barulho danado. Aí eu brincava com os meninos. E aí você vai conquistando a amizade dessa turma, entendeu? E no final das contas... E mostrando para eles que tem um caminho, porque você foi levar para eles uma profissão. Com certeza. Porque o operador de áudio é uma profissão. Sim, e o que é mais bacana é que ela tem uma ramificação muito grande. Então, o operador de áudio, ele pode trabalhar em rádio, ele pode trabalhar em TV, ele pode trabalhar em auditórios, ele pode trabalhar em estúdios de gravação, ele pode ser cabo-man, ele pode ser editor de áudio, ele pode ser uma série de coisas dentro da profissão. Por exemplo, hoje, todas as igrejas precisam de alguém que entenda. Eu bato muito nessa tecla. Então, às vezes, as igrejas pegam um determinado obreiro, um determinado colaborador da igreja, e o pastor bota a mão em cima dele assim, a partir de hoje serás operador de áudio. Não funciona assim, entendeu? Exato. A gente tem que formar essas pessoas. Exato. E inclusive é uma luta minha junto ao sindicato, para que o sindicato pegue no pé das igrejas, não por maldade, pelo contrário, eu quero que as igrejas sejam maravilhosas. E agora, a gente tem que entender que quando você tem uma igreja com som, você está tratando de saúde auditiva daquelas pessoas que estão ali, tanto músicos como os próprios pastores e o povo que está lá. Porque a sua aula, você passa também por isso, nessa Sim, questão. Você mostra para eles o que é ético e o que é saudável para os nossos ouvidos. Eu soube que na última aula você está dando aula numa escola, na Antídio Vieira, né, que é um projeto do Márcio Voluntário, da Casa de Música e Cultura de Paz, e você aceitou esse desafio. Isso. E nessa escola você estava mostrando para eles todo o aparelho auditivo, ou seja, para eles conhecerem como é que funciona, porque tudo, até os próprios rádios, tudo que foi criado, ele foi criado baseado em alguma coisa, baseado no próprio aparelho auditivo. E aí a gente ensina, das reações. Exemplo, coisas que eu falo, quanto tempo você pode ficar exposto a um determinado nível de pressão sonora. E é engraçado porque a molecada bota o fone de ouvido e ouve aquilo por muitas horas. Quanto tempo que a então, pessoa pode... de acordo com o nível de pressão sonora, você tem um determinado período que você... Então, 110 dBs, que é normalmente o que é tradicional em shows, você pode ficar exposto durante 15 minutos. Isso é um contrassenso, porque você vai para um show, fica 3 horas num show, exposto a 110 decibéis, isso, claro, vai ter uma perda auditiva. Ao longo do tempo, isso vai ocasionando uma perda auditiva. Não é uma coisa imediata. Você se expôs ali e teve uma perda. Mas ao longo do tempo, você começa a ter perdas auditivas. E aí imagine que nós temos exposição a ruídos na rua, no trabalho, em shows, e isso é cumulativo. Então, o nervo auditivo ele vai sofrendo ao longo dos anos. Inclusive, em empresas que trabalham com máquinas muito barulhentas, todos os funcionários eles têm o tapa-ouvido, justamente, que é uma forma de preservar a saúde. Que é um tipo de EPI que, às vezes, as pessoas reclamam muito e não gostam de usar. Mas é um EPI extremamente importante quando você trabalha com níveis de SPL ou níveis de ruído muito alto. Então, é extremamente importante. Não porque a empresa pode sofrer um processo, ou porque... Não, enfim, é porque você está tratando da sua saúde auditiva. Você não fica com raiva da empresa, muito pelo contrário, ela quer te preservar. Não, exatamente. E aí, eu agora levo um pouco essa questão da audição para os jovens. Hoje nós vemos muitos jovens que estão caminhando o tempo todo com aquele fone de ouvido e às vezes ouvindo a música muito alta. Isso piora. Isso piora e muito quando fica bem em cima. Como ele é intra-auricular, o nível de pressão sonora que chega no nervo auditivo é muito maior do que simplesmente você exposto a um sistema de som. Ali dentro você tem um nível de pressão sonora altíssimo e às vezes você vê jovens expostos durante 10, 12 horas, é o dia inteiro com aquele fone de ouvido. Isso é extremamente perigoso e a gente vai ter
uma geração, nós estamos criando uma geração de surdos. É verdade, muita dificuldade. A gente já tem muitos jovens buscando médicos, né, para cuidar dessa parte da audição. Estamos criando uma geração de surdos. Voltando à questão da igreja, viu, Maristela? Isso, é uma coisa que eu falo muito nas igrejas, é o seguinte: se você tem uma igreja que tem uma acústica ruim, um som ruim e um operador de áudio ruim, a ideia que a igreja tem, ou a função que a igreja tem de propagar uma palavra de Deus, ela não vai chegar aos ouvidos das pessoas. As pessoas não vão entender, né, e vão sentir um desconforto, né, que é o pior, que é quando você tem microfonias. Gostam da mensagem, mas sentem um desconforto. Mas aí quando você tem microfonia, um som muito alto, um som distorcido, isso, o nervo auditivo, ele é extremamente sensível à distorção. Então, quando você tem uma distorção, você acha que o som está alto, mas não é que ele está alto, ele está distorcido. E isso incomoda, estressa a membrana auditiva, inclusive gera dor de cabeça. Tá aí uma boa ideia, procurar os pastores, né, que cuidam de suas igrejas da música, para que eles conheçam melhor, eles passarem por esse conhecimento para depois buscar os seus serviços e você poder formar realmente pessoas que vão respeitar o ouvido de todos que frequentam aquela igreja. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e a gente volta já já falando desse assunto tão maravilhoso e tão desconhecido, né, para muita gente. Trilha Social volta já já, estou esperando você. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo e nós estamos aqui com Alessandro Tenório, conhecido como Calcinha, que opera som. E assim, o que nós vamos falar sobre ele agora é uma coisa muito importante. Ele tem, além de um currículo maravilhoso e de um interesse muito grande pela área que ele trabalha, ele também é um artista que já trabalhou assim, com artistas nacionais e internacionais. Fala um pouco dessas suas experiências. Você esteve também em Angola. Eu gostaria que você falasse um pouco. Quando você foi para Angola, como é que aconteceu? Então, eu recebi um convite em 2014. Na verdade, eu recebi um convite em 2013. E aí, quando eu criei Coragem, foi em 2014. Aí tive essa oportunidade de ir para Angola. E aí essas experiências internacionais são maravilhosas, né? Porque abrem muitas portas e você acaba oxigenando profissionalmente a sua vida profissional. Então, foi uma oportunidade maravilhosa. Trabalhei com muitos artistas de lá, os melhores artistas lá daquele país. Mas, assim, além disso, eu trabalhei com alguns artistas aqui no Brasil que são maravilhosos. Então, trabalhei com Billy Paul, né? Eu fiz o show do Billy Paul no jardim do Hotel Jatiuca, que, inclusive, a gravação desse show roda até hoje na Rádio Educativa. Então, foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu trabalhei com Hermeto Pascoal, fiz o show do Djavan na inauguração do Centro de Convenções. Enfim, trabalhei com uma série de artistas que eu tenho muito prazer, muito orgulho de ter trabalhado. Santana, o cantador, entre outros, Elimar Santos, Emílio Santiago, que é era um artista maravilhoso, de um coração enorme, assim, uma criatura doce, um cara super tranquilo. Belchior, que também já nos deixou, vários artistas que já nos deixaram. João Nogueira, que era também um artista incrível, eu fiz o show do João Nogueira. Enfim, alguns artistas que eu tenho muito orgulho de ter
de ter feito e que me construíram profissionalmente ao longo dos anos, né? E principalmente os mais exigentes. A gente às vezes reclama um pouquinho dos artistas mais exigentes, mas os mais exigentes são aqueles que nos constroem como profissional. Eles te melhoram, eles melhoram burilam, o seu né? Acho que todos nós somos um pequeno diamante, né? Agora somos diamantes brutos, aí vamos melhorando na pancada, aí é o caso do diamante. Na realidade, não é na pancada, é porque como o seu conhecimento ele tem aquele limite, aquela pessoa que lhe faz aquela proposta de ser melhor, ele está fazendo uma proposta para você sair do seu limite. Isso, sair da zona de conforto, né? Sair na zona de conforto e buscar novas possibilidades, novas formas de se fazer, né? A questão da distribuição do som, que tem que ser muito bem pensado. E aí você recebendo um artista internacional, ele é muito exigente, porque ele está acostumado a ter toda aquela oferta, né, de trabalho nessa área e ter o resultado. Então, ele vai exigir de você. Isso é maravilhoso. Então, isso faz de você uma pessoa que pode, um professor, além de ser especialista em áudio, faz de você uma pessoa que pode concorrer com o mercado internacional. E você falou de distribuição de áudio, eu me lembrei de outra coisa, já fiz o link. Recentemente, agora, nós fizemos um show de uma banda chamada In The Flash, que é um cover do Pink Floyd. E aí, quando os meninos me convidaram, eu disse, puxa vida, mas vai fazer Pink Floyd normal, igual que todo mundo já faz. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer em surround. Você fez uma proposta. Isso, exatamente. Então, vamos fazer esse show em surround, que já era um sonho antigo meu, que eu já tinha proposto a alguns artistas. O que significa Então, vamos lá. Para a gente poder entender, né? Eu sou leiga também. Sim, vamos explicar. Então, o surround é um som que é muito mais conhecido no cinema, né? A palavra inglesa surround, ela significa cercado, né? Então, é um som que cerca você. Então, como é que isso acontece? A gente tem caixas distribuídas ao longo do local do show e que elas têm pontos de sonorização diferentes. E a repercussão nas pessoas que estão ouvindo é outra. É de você estar cercado mesmo. Por exemplo, como se você estivesse participando ali mesmo. Isso, você está dentro do show. É como se fosse um 3D do filme. Exatamente. Então, o filme, quando você assiste, e aí tem uma pessoa vindo e tem um bandido que vai atirar nela, e você ouve o tiro aqui atrás. Ou um avião passando, e você ouve o avião vindo de um lado para o outro. Aí você distribui os sons agudos, graves, enfim. A gente distribui as caixas em pontos diferentes. A gente chama... Existem vários formatos de surround. 3.1, 4.1, 5.1. Nesse caso, a gente fez em 7.2. Por que 7.2? São 7 pontos de caixas acústicas, mais 2 pontos de subgrave, né? Então, a gente tinha o direita, esquerda, o centro, a direita do surround, esquerda do surround, direita do fundo da sala surround, esquerda. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de áudio. Quando você fala isso, na minha cabeça veio assim, uma formação de um coral de áudio, né? De caixas de som. É bem por aí, né? O coral, ele tem isso, né? Dos naipes, e você vai formando e criando, no final, uma massa homogênea daquilo que são tons diferentes se completam, né? Notas diferentes se completam dentro do mesmo tom. E aí a gente age, né? Nesse caso, a gente age meio que como um componente da banda, né? O técnico é um componente da banda também. Com certeza, porque o técnico de áudio, se ele não souber fazer o som, ele inclusive mancha a imagem daquele cantor, daquele esse artista. Projeto, eu participei dos ensaios, eu participei da concepção do show, a gente foi junto construindo o show para no final ter um resultado que foi bem bacana. E é algo que ninguém nunca tinha feito aqui. E como era um sonho antigo meu, né? Para mim foi mais uma realização de um sonho, que a gente, acho que a grande questão é aquilo que você falou também, Maristela, a gente tem que se desafiar, né? A gente tem que sair da zona de conforto, criar alguma coisa diferente que vai ter uma repercussão bacana. O pessoal, quando saiu do show, puxa vida, que show legal, tá? Ainda encontro as pessoas hoje falando desse show, puxa, que show bacana, diferente, e a gente ouviu, enfim, né? É uma sensação sonora, fazer as pessoas experimentarem sensações sonoras diferentes. E você também criou alguns projetos maravilhosos. Isso. Lá em Pedra do Cine, então, em Piranhas. Eu montei alguns parques. Serra da Barriga. O Parque da Serra da Barriga foi um projeto, tem uns 12 anos que a gente montou aquilo ali. O projeto foi meu e acabou sendo montado pela construtora. Mas eu fiz todo o projeto lá de sonorização da Serra da Barriga, que você tem uns totens, cada totem desse tem 3 áudios. Porque é um espaço aberto, né? É um espaço aberto.
E aí você aperta um botão, tem um áudio em português, um outro em inglês e um outro em espanhol. E você aperta, você tem a explicação de cada local daquele, como é que funciona. Na Serra da Barriga, na Pedra do Sino também. É o Parque da Pedra do Sino, que é lá em Piranhas. E a gente montou esse parquezinho lá também, muito bacana. E aí montamos o Cinema Arte Pajuçara. Arte Pajuçara. E aí a gente vai inventando, né? E hoje você trabalha na Radiodifusora, você Isso. é o operador de áudio Sou lá, operador de áudio, embolador de botão, que a gente chama. Embolador de botão. Sou embolador de botão na difusora e tenho uma empresa de som, né? Eu alugo som para shows e eventos. Dou aula na Rede Residência também, que é uma escola de ensino à distância, que foi um outro desafio também, que é muito bacana, que você já está um pouco acostumado aqui, né? Que é que você dá 9 aulas de 50 minutos sozinho, você em uma câmera. Né? E você Mas imaginar... como é importante para quem não tem a possibilidade, porque não existe uma universidade que dê essa formação. Sim. Você tem, sim, que ter conhecimento de química, de física, mas precisa de você também saber como operar o som, senão não adianta nada o conhecimento de química e física sem direcionar para essa área. Que é engraçado isso, quando você tem uma turma de alunos, você tem ali na sua frente 20, 30, 40 alunos, você está vendo o seu aluno, você conhece o perfil do seu aluno, você sabe o que dizer a ele. Mas quando você está dando aula para uma câmera aqui... Você não sabe, não sabe. Então Dá para você está dando aula do Oiapoque, que é o Chuí, para pessoas que podem ter um nível bom elementar de conhecimento, ou o cara pode ser pós-graduado. E agora, é um grande desafio, como é que você vai dar essa aula para pessoas que você não conhece, que você não sabe o perfil? Mas o mais importante é a sua experiência. Com a sua experiência, você conseguiu montar o seu curso. E esse curso, ele está dando nessa escola Antídio Vieira, para os alunos. É um outro desafio. Eu queria que você falasse. Inclusive, nessa escola, nós tivemos a visita, você com seus alunos, nós tivemos a visita do cantor e compositor Geraldo Cardoso. Meu amigo, meu parceiro. Grande amigo e parceiro, né? E você vem desenvolvendo com eles essa visão de profissão e dando a eles uma formação. E se eles quiserem depois continuar, eles já deram um primeiro passo, ou seja, você já abriu a mente deles para uma outra profissão, porque os nossos jovens, eles precisam de conhecer cada profissão para eles saberem qual que ele pode se identificar. E eu tenho certeza, você até tem um aluno ali, que é o Genival ali, que estava junto com você e o Geraldo Cardoso. Verdade. Esse Genival, ele já trabalha profissionalmente, mas ele está lá, aproveitou que você estava dando aula no Antídio Vieira, ele foi também, ele quis pegar uma carona, e é claro que o trabalho social é para isso mesmo, para que ele possa melhorar ainda mais essa profissão que ele trabalha com tanto gosto também, né? Me fala dessa experiência. Então, desde quando eu dei aula no sistema penitenciário, aí eu fui desenvolvendo algumas técnicas interessantes. Que, por exemplo, eu tive uma turma no sistema que eu tinha um semi-analfabeto e um pós-graduado em comunicação. E aí é o grande desafio, né? Como é que você vai criar uma aula para que você tenha pessoas de conhecimento, de nível de conhecimento completamente opostos e que aquilo não fique muito pesado para o cara que não tem tanto conhecimento e nem maçante e desestimulante para o cara que tem um nível maior. Então a gente foi criando uma técnica muito mais prática. E essa técnica você está usando na escola? E aí a gente usa agora com as crianças. E como é que eles estão recebendo conhecimento? Muito bacana, muito bacana. Os meninos participam e brincam, enfim. E estão aprendendo? Estão aprendendo, isso é maravilhoso. É um desafio novo porque eu nunca tive turmas de idade tão são jovens de 14, iniciantes. 16, 12 anos. 12, até 12 anos. Eu tenho alunos de 12 a 36 anos. Então, quer dizer, tem alunos do EJA também, né? Isso, de 12 a 36 anos. Quer dizer, é uma faixa etária assim, extremamente ampla, abrangente. E olha, o seu trabalho é muito necessário para nós também que trabalhamos aqui na TV. Se nós não tivéssemos operador de áudio, não tivéssemos todas as pessoas que nos apoiam aqui, nós também não conseguiríamos chegar até a sua casa. Exatamente. Com essa qualidade. E nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem e se despedisse do nosso público maravilhoso que está aí sempre nos prestigiando. Acho que a mensagem maior de todas é que você falou um pouquinho de fazer o bem, né? Quando a gente faz o bem, a gente não está privilegiando ninguém. A gente está fazendo aquilo que vai se reverter para nós mesmos. Todo o bem que eu faço ao meu próximo se reverte para mim. Então, se todas as pessoas tiverem esse pensamento, a gente muda esse país, muda esse mundo. Acho que esse é o grande pensamento. Vamos fazer o bem para poder esse bem
até com sentimento egoísta. Vou fazer o bem ao próximo para que isso se reverta em bem para mim. Acho que esse é o grande pensamento. Muito obrigado pela sua passagem aqui no programa. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. Eu estou esperando você aqui sempre no caminho e na trilha da paz. Até lá!